Maravilhosa. Mas é isso, né? E hoje eu olho para os anos 80 como uma década às vezes eu me ressinto, eu falo assim, puta, eu queria ter um pouco mais de maturidade naquela época para viver Sim. esse tempo analógico, né? Eu tive Eu te camiseta do entendo. Rock in Rio, por exemplo. Eu te Minha mãe me entendo. deu camisetinha do Rock in Rio ali, né? Eu com 5 anos de idade e tal. Mas é uma nostalgia do que eu não vivi. Olha que Eu te palhaçada. entendo. Mantendo as devidas proporções, Brian e Correia, esse sentimento do Tony, eu tenho assim, que eu queria ter vivido a primeira metade dos anos 80 como eu vivi a segunda metade, entendeu? Só que na primeira metade eu estava entrando na adolescência. Como eu falei, eu não saía de casa sozinho, essas coisas assim. Eu vivia mais no meu bairro, acompanhei as cenas, músicas, filmes e tudo, mas não saía. Eu fui no Canecão sozinho, com 13 anos, em 84, e fui no Rock in Rio uma Foi noite. preso pelos juizados de menores. Eu fui no Rock in Rio, se não, salvo engano, uns 6 dias dos 10. Eu fui com meus primos e tudo, e no último dia, meu Cacete, primo. Sal, mas você é o bichão mesmo, hein? Eu tinha 13 6 de anos. 10, cara, porra. No Rock in Rio de 85, eu estava com 13 anos e ia fazer 14 em abril. O Rock in Rio foi em janeiro. E no último dia, no dia 20, que foi Yes, foi o fechamento, meu primo me deixou na porta e falou: quando acabar o show, você me espera aqui. Eu vou estar aqui te esperando. E ele voltou para casa e eu fiquei lá sozinho, com 13 anos de idade. Caramba! Cara, hoje você não consegue liberar teu filho para fazer isso. Por mais incrível que tenha celular, não sei o que e tal, mas você não confia. O mundo tá mais complicado, né? Ô, Sal, Fala. desculpa te cortar, mas acho que tem uma coisa que é importante do que o Doni falou, e é muito interessante saber que que seu apelido vem do Saldanha, do Evandro Mesquita em Top Model, porque, perdão, o passo seguinte, quando eu estava para terminar o livro dos anos 80, eu conheci um colega de faculdade que estava alguns anos atrás de mim, que estava ali escrevendo as primeiras coisas, os primeiros trabalhos dele, junto com a Maria Adelaide Amaral, e que eu sabia que era um colecionador de discos de novela, enfim, que era o Vicente Villari. E eu tratei de procurá-lo e falei assim, gente, o passo seguinte dessa história é, de fato, escrever esse que virou o livro Teletema, né? Que é contar a história da música brasileira e da música internacional pelas trilhas de novela. E aí eu lembro que eu procurei o Vincent, no primeiro momento ele achou que eu ia entrevistá-lo. E eu falei, não, vamos escrever esse livro a 4 mãos, né? Eu sou um jornalista que gosto de fazer entrevista, enfim, e você é um colecionador, vamos juntar as duas habilidades e contar a história da música por essas trilhas. Então, assim, a novela tem um papel fundamental não na história da gente, já percebi aqui, na minha, na sua e na do Doni, mas realmente, como alguém escreveu aqui, não é que as coisas aconteciam no Rio de Janeiro, é que a TV Globo tinha uma força absurda, de um alcance absurdo. Tanto que, ao mesmo tempo que eu sugeri para o Vincent para a gente fazer o Teletema, eu fui fazer mestrado e depois doutorado na ECA sobre videoclipe. Porque, para mim, me parecia natural que o passo seguinte, e a geração ao qual a Doni pertence, e a qual eu passei a minha adolescência, é a geração da MTV. Assim, a MTV acaba tomando um espaço muito grande para essa cultura jovem. Sim, total. A cultura jovem passa da TV Globo para a MTV e para os videoclipes. Sim. Então, vira uma outra coisa no Brasil. A MTV já existia nos Estados Unidos e ela vai influenciar muito várias produções que vão ser feitas nos anos 80, como as produtoras independentes de vídeo, Olhar Eletrônico do Taz, do Fernando Meirelles, do Marcelo Machado, o que o Tadeu e o Jungle fez incrivelmente na TV Cultura, Fábrica do Som, enfim. O Billy Bond, o Kid no Som Pop, com quem eu tive o privilégio de trabalhar durante alguns anos, e foi meu amigo querido. Sensacional. E que eu pude ajudar lá no Almanac do Rock. Enfim, me parecia natural esses dois caminhos, depois de escrever o livro dos anos 80, escrever um livro sobre as trilhas de novela e minisséries, enfim, mas principalmente de novela, e escrever sobre videoclipe, escrever sobre a MTV. Então, me parecia o passo seguinte dessa história, os passos seguintes dessa história, que eu comecei ali nos anos 80, era escrever o Teletema e fazer o mestrado e o doutorado desse livro, que eu espero lançar algum dia,
que é a história do videoclipe no Brasil. Não, vai lançar. Já tem mais de 100 entrevistas, enfim, eu só preciso ter tempo para juntar tudo isso e contar essa história. Eu acho que a década de 80 foi muito marcada pelos videoclipes. Isso é muito bem lembrado que o Brian falou. Embora a gente não tivesse a MTV ainda instalada no país, havia programas, eu sempre confundo, minha mulher ouve aqui, vai pegar no meu pé. Havia programas de clipes. Né? O Brian falou ali do Billy Bond, tinha o Clip, tinha o FMTV na Rede Manchete. Quem apresentava era o... Para, qual é o nome dele? O João Kleber. Junto com um outro locutor que era da Manchete, que eu me esqueci o nome agora. E a gente foi marcado por isso. Era clipe do Thriller no Fantástico. Então, isso que eu ia falar. Em termos de videoclipe, assim, claro, né? Eu já posso dizer mais que eu tenho uma memória muito mais clara e muito mais ilustrativa dos anos 90 por conta da MTV, muito, né? Claro. Mas, em matérias de videoclipe, eu tenho uma memória muito viva do clipe do Thriller, porque eu me cagava de medo. E foi um evento. Eu tinha o Thriller é de 82, 83, sei lá, o disco. Claro, né? O clipe é 84, né? 84. O clipe é 84, eu tinha 4 aninhos. Então, assim, imagina, 4, 5 anos, mas eu tenho isso muito vivo, de como eu me cagava, assim. E minha irmã era adolescente, ela queria ver o clipe, porra, quero ver o negócio aqui, pô, que legal. Eu me cagava de medo, né? E outra, Sledgehammer também, né? Do Peter Gabriel. Também maravilhoso. Tocava muito, fantástico. We Are the World, We See Forever, o clipe. Né, a Madonna, todos os clipes da Madonna, Like a Virgin. Madonna, sensacional. E era o dia inteiro, hein? Era o dia inteiro desses programas. Era The Cure, né? The Cure, a gente conhece. U2. Eu lembro da época das danceterias, meninos. Vocês, eu acho que então, não sei se frequentaram e tal, mas eu fui a algumas do Rio. Balada. Em anos 90 já. A minha era danceteria. A danceteria tinha uma característica diferente das baladas, assim. Ela tinha a balada, né? Tinha a pista de dança para você dançar ali com a galera e tal, a música do momento. O DJ tocava e tudo, só que tinha um momento do show ao vivo. Tinha uma banda que se apresentava na noite, aí ali num palquinho. Até os 2000 era bem comum. Então, assim, eu vi Lobão de Ronaldo, vi Paralamas, vi Titãs, sabe? Nessas danceterias. Mamão com Açúcar, Titanic, Metrópolis, me foge a memória agora, a idade é uma merda, né? Mamute, tinha uma perto da onde eu morava que não tinha essa coisa das bandas ao vivo, mas a gente chamava de danceteria, porque era comum o termo, né? Que era a Playhouse. E então, assim, isso formou o caráter de muitos adolescentes. Com certeza. Aqui em São Paulo tinha Lira Paulistana, né? Lira Paulistana, né? O Lobão, o Cazuza adorava vir para cá, né? Porque aqui tinha Madame Satã, Radar Tantã, Carbono 14, enfim, tinha uma infinidade, Ácido Plástico, enfim, tinha uma infinidade de casas. E aqui a cena punk era muito mais forte. Eu peguei tudo isso daí na Decadência, olha aí. A cena punk aqui era muito mais emblemática. Era. Tanto é que o Rio era chamado rock de bermudas, né? Era uma coisa mais leve. Ali era tipo Kid de Abelha, Paralamas, Blitz, Lulu Santos, Marina. Era uma coisa mais sol, né? Mais verão. Praiana. Praiana. Em São Paulo era o rock and roll mesmo. Tinha a cena. Era o rock da alma paulistana. Não sei se o Brian vai concordar comigo, mas eu sou paulistano. Acho que o Brian também nasceu em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas São Paulo sempre teve essa alma fechada, essa alma cinza, essa alma voltada para falta de conexões, né? Então, isso sempre teve muito presente, conexões afetivas. Então, acho que isso sempre teve presente no rock, principalmente das bandas
principalmente as alternativas aqui em São Paulo, né? Era sempre mais um problema existencial. O paulistano é aquele cara que ele sofre sem saber por que está sofrendo, né? Ele precisa ir ao psiquiatra tomar um remédio, mas ele também não sabe por que ele tem que tomar esse remédio. Então, essas bandas, não à toa que a gente tem, por exemplo, um Titãs aí, né? A partir de Cabeça Dinossauros e tal. Ou o próprio Cabine C, né? Que é uma dissidência dos Titãs, né? Acho que tem um pouco a ver com isso. E São Paulo era engraçado, assim, que o que influenciou o rock brasileiro dos anos 80 foi a música, o rock europeu, né? O pós-punk, né? A New Wave, mas principalmente a cena da música europeia. The Cure, The Smiths, Echo the Bunnymen, Joy Division e tal. E em São Paulo, e para mim estava tudo certo, sabe? Em São Paulo, as bandas se apresentavam num calor tropical, com aqueles sobretudo, com bota, com e tal. Eu achava mal barato, nunca foi uma questão para mim. Falei, pô, os malucos estão no Brasil, 40 graus, com essas roupas. Eu achava tudo lindo, tudo maravilhoso. E no Rio era rock de bermudas, porque não dava, né? Para você andar com essas roupas do Rio. Mas eu cheguei, assim, inverno no Rio, 17 graus, você já tá botando casaco, né? E aí tinha o Crepúsculo de Cubatão, ali na Barata Ribeiro, perto da Santa Clara, onde as pessoas iam para lá ficar tristes, chorosas e dançar com a parede. Dançar com a parede, assim, roçando, assim. Era muito legal, era muito legal.